Bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, com a nossa presença do nosso ilustre Capitão Abelardo, que é um amigo aqui, um entusiasta do meio, um profissional que veio nos presentear aqui com alguns depoimentos, com alguns bate-papos que nós vamos abordar aqui durante essa nossa reunião. Após o vídeo famoso já com o comandante Milton, né, o qual nós fizemos no passado, vou deixar no card aqui para vocês terem acesso. Também não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, de seguirem nosso conteúdo, de curtirem este vídeo. E hoje o Capitão Abelardo aqui vem para tirar algumas dúvidas. É um dos criadores, na verdade é o criador do MPER do Brasil, e hoje são 6 grupos, é isso? Hoje somos em torno de 7 grupos no WhatsApp, um grupo no Facebook, que eu criei em 2010, e o Instagram em 2018, vendo a visibilidade que o Instagram hoje tem, né? Aí eu falei, nada mais justo de ter uma página dos MPERs do Brasil no Instagram para estar mesmo visível a todos os públicos no setor náutico, né? E, Abelardo, então me explica para nós aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o MPER? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O marinheiro profissional hoje de esporte e recreio nada mais é que um profissional assíduo, um profissional competente, um profissional proativo e, acima de tudo, fazer o que você propôs a fazer com muito amor. Porque você não está cuidando de uma embarcação só porque você é um marinheiro profissional de esporte grego. Você tem que entrar na profissão porque você ama o que você faz. Acho que isso é uma coisa que é o que destaca o bom profissional. É o amor pelo que faz. Então isso que é bacana. Então por isso que quando eu assumi ser um marinheiro profissional de esporte e recreio, é nesse propósito de fazer uma coisa que eu sou apaixonado. A gente fala muito nos grupos MPERs do Brasil, que é ter o sal na veia, entendeu? E hoje estamos na busca de uma regulamentação, a busca de um reconhecimento desse profissional, é o que temos as instituições que nos representam, que estão na busca disso, e buscar o melhor para a profissão da melhor forma. É isso que vem a ser. Muito legal, Abelardo. Inclusive, aqui um pouco antes das gravações, o Abelardo confidenciou para a gente que já está há 30 anos nessa lida, né? nesse trabalho. Muito orgulho. E, Abelardo, uma coisa, até o intuito desse vídeo, porque todos os nossos vídeos aqui eles são educativos, eles têm um viés, né? Para quem o que aconteceu, né? Com a pandemia, muita gente comprou barco, começou com barco pequeno, está crescendo, e é uma tendência que vem a precisar de um auxílio a bordo, tá? Explica pra gente o que esperar da profissão, o que ele pode contar com essa profissão, que seria o papel do marinheiro profissional a bordo. Acho que é assim, o marinheiro profissional hoje ele agrega em trazer o conforto, em proporcionar o conforto, em trazer a qualidade em serviço e, além de que, a segurança na navegação. O dono do barco, ele já tem seus problemas, já tem a sua conduta na sua empresa, já trabalha a semana toda, e quando ele vem no final de semana para aproveitar o seu barco e quer ter o seu marinheiro ali para poder ajudar quando servi-lo e tudo, é nesse intuito. Ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer ter aborrecimento. Então ele contratar um profissional e ter um profissional a bordo que supra isso, traz para ele aquela tranquilidade que ele tanto almeja, que é estar dentro do seu barco, o prazer de estar curtindo o seu barco, a navegação em si que ele vai fazer, e ele ter e ser atendido por um profissional que vai servi-lo. Você até estava me falando que são 132 atividades na profissão hoje registradas pelo Ministério do Trabalho, isso em 2006. Então explica pra gente assim, a pessoa foi lá, comprou o barco dela, trocou por um barco maior, contratou um marinheiro. O que seria a função do marinheiro? Conduzir a embarcação com devida habilitação, com devido preparo, né, que ele tenha conhecimento, as habilitações, o amigo João pode falar sobre isso, que a principal para conduzir a embarcação é ser habilitado, que a Marinha exige habilitação do condutor.
Então, não só o proprietário de barco, é importante ele ser condutor, ter a carteira de arraiz, mestre ou capitão amador, mas o profissional que vai exercer a função. Ele tem que iniciar no ramo com uma carteira de habilitação. Sim. De arraiz, mestre ou capitão, entendeu? Ele já precisa, na verdade, para ser um capitão, ele tem que começar a ter arraiz. Então, começa na hierarquia ali dos degraus da evolução de acordo com o que ele faça, né? Então, a gente que está sempre no intermedio de compra, venda de embarcações, nós estamos no meio entre dois desconhecidos. Quem? O comprador do barco e o profissional que será contratado. O que um proprietário do barco precisa, ao fazer uma entrevista com um profissional, o que ele precisa deixar claro? E vice-versa, o que o profissional precisa deixar claro para esse proprietário do barco, ou seja, contratante e contratado? Eu acho assim, João, boa colocação sua nessa questão. Eu acho que a questão de salário, o valor que esse proprietário do barco ele possa estar, quanto ele estaria gastando para estar contratando um profissional, é baseado também, eu falo muito isso, que é importante avaliar, ter o conhecimento desse profissional que você vai contratar. Fazer uma pesquisa desse profissional na roda de seus amigos, fazer uma pesquisa desse profissional na marina que ele atua, que ele tem a sua embarcação. É importante ele levantar isso falando como um proprietário de barco para contratar o seu marinheiro. E o valor desse profissional é de acordo com a capacitação que ele tenha. A avaliação básica para isso é a capacitação desse profissional. Quanto mais capacitação, maior seria o valor desse profissional, porque ele vai agregar mais para esse dono de barco. Agora você chegou num ponto que é o que eu vejo de maior problema, né? Porque é a comunicação. A comunicação. É a comunicação. Então, quando você pega... O diálogo, né? Quando você pega no momento inicial, e aí de repente acho que até cabe uma dica com relação a isso, porque são 132 atividades. Só que, obviamente, tem itens que não serão feitos, ou que a pessoa não gosta de fazer, tá? E eu acho que isso, aí, eu não sei como é que funcionaria isso, mas eu acho que isso precisaria deixar claro, porque vai ter proprietário de barco que chega lá e fala assim, olha, eu quero que ele mexa na parte elétrica. Exatamente. Tá? Eu quero que ele pinte o fundo do barco. Não, e na verdade isso já aconteceu comigo, né? Entendeu? De eu estar a bordo e o dono do barco, meu patrão, o proprietário do barco, achar que eu tenho experiência para lidar com uma parte elétrica do barco, fazer uma instalação elétrica do barco. Então, assim, eu acho que o marinheiro ele tem que ter o conhecimento de como funciona o seu barco que você vai trabalhar. Então é diferente eu instalar uma bomba, tirar de um sindal, de uma conexão, tirar uma bomba e botar outra, tudo bem, isso aí não tem segredo, isso a gente mesmo pode fazer, mas uma instalação mais complexa é nada mais justo que traga um profissional qualificado da elétrica para fazer uma elétrica no barco. Aquilo, de acordo com a capacitação de cada um, né? Bom, a pessoa já passou pela entrevista, já está com a sua carteira assinada. Agora eu lhe pergunto o seguinte, como é que funciona a questão de carga horária? Porque a carga horária nossa de trabalho aqui nas marinas ela é muito variada, né? Então, quando se fala em carga de trabalho, porque às vezes o proprietário do barco fala assim, eu não uso barco. Eu não uso, eu vou uma vez por ano, faço uma viagem tal, de final de ano, vou ver a queima de fogos, vou fazer isso aqui. Mas naquela vez que ele vai usar, aquela vez por ano, ele quer virar 48 horas direto. Então, eu queria só deixar esse parêntese, porque quando se fala de carga horária a bordo, também tem que ter uma transparência e tem que ter bom senso. Não é porque não usa que não há trabalho. Porque eu entendo que uma das 132 atividades seja a parte da conservação e manutenção da embarcação, né? Eu já escutei muito isso na minha profissão de proprietário de barco, meus patrões, falar, peraí, capitão, mas peraí, a semana toda, você faz o que a semana toda? Eu cheguei para ele e falei assim, as atribuições do dia a dia
é a conservação, é o cuidado. Então, a função de quem entrar num barco e falar assim, eu não tenho nada que fazer, ele mente. O proprietário do barco, ele tem, claro, as suas expectativas, porque, gente, ele tem aquilo para lazer, como diz, é esporte e recreio, né? É para lazer. Por outro lado, tem que ter um apoio, né? O apoio. Até eu até brinco, quando eu estou num barco, que eu sou só o capitão e eu tenho o meu patrão e os convidados, eu brinco, eu falo, patrão, vou pôr o fulano ali para ajudar na defesa. E eu dou um treinamento rápido para ele, como ele faz uma amarra, e ele fica sendo meio imediato. Ou, às vezes, ao contrário, meu patrão vai no comando e eu vou para baixo fazer a função toda. Então, assim, é uma troca, né? Tem uma cumplicidade. Então, acho que também para desmistificar isso tudo, bacana é isso. Jamais o marinheiro ele vai ser inimigo do dono do barco, né? E jamais o dono do barco ser aquele carrasco, ditador, que não é isso, eu pago o salário, e você é assim. Temos as suas exceções, mas a grande maioria tem o seu marinheiro, tem o seu como um membro da família, como agrega junto, vai comer junto, estamos junto. Claro que tem uns que não dão esse apoio todo, mas isso é muito de cada profissional e é muito de cada dono de barco. Belardo, eu acho que o que ficou bem claro para mim nessa conversa é que eu acho que é uma cumplicidade muito grande no momento, e para não ter nenhum tipo de problema, é a conversa inicial. Conversa inicial, acho que as 2, 3 primeiras saídas, eu acho que é tentar ser o mais transparente possível em cima daquilo que você almeja, das duas partes, né? Tanto de quem está contratando, quanto de quem está vindo a ser contratado. E o contratante, né, o empregador, é aquilo na legislação toda, ele tem 3 meses de avaliar aquele profissional e fazer todo o que ele quer fazer, que ele almeja que aquele profissional faça. E o profissional, ele se desdobrar para ele garantir aquele emprego. Então, ele fazer por merecer aquela contratação. Então, é uma troca mesmo, né? Mas eu acho que ambos ser sinceros também sempre, nesse momento. Sabe por quê? Porque naquele momento você fala assim, tá no período inicial, eu vou deixando, mas está me incomodando. Não, fala. Agora, o proprietário e o marinheiro tem que cada vez estar mais integrados. Porque a navegação ela é fantástica, ela tem que ocorrer e, como você disse, as pessoas têm que vir para essa área porque gostam, porque amam o que fazem, para fazer bem feito, tá? Então, para fazer bem feito não pode começar errado. É o grande tema aqui do canal de vocês, é o mar de amigos. Então, é o mar de entrosamento, é o mar de amigos, é você estar entrosado em todos os segmentos, né? Do marinheiro, né, do proprietário da embarcação. Mas, Abelardo, muito bacana, pena que o nosso tempo aqui começa, né, a gente vai falando, e daqui a pouco não tem ninguém que vai assistir, porque é muito cansativo, mas eu quero te deixar o convite, gostaria muito que a gente pudesse abordar novamente, até que você possa trazer mais amigos do mar, ou mar de amigos, para que a gente possa abordar esse tema. É um tema que eu acho que contribui muito. Eu que agradeço aí, João. João Filho, João Pai. Joãos. Dá essa oportunidade, essa voz. Eu até agradeço a categoria hoje de fazer parte deles e eles ter eu como um porta-voz da categoria. Para mim é um prazer. Eu acho que os interessados no segmento têm que abraçar essa causa, esse tema, porque navegar é saudável. É preciso. Navegar é preciso. E eu falo sempre, navegar é preciso, porém com prudência e respeito às normas, né? Que eu gosto de levantar bem. E hoje está rapidinho também, eu faço parte, estou aqui fazendo uma homenagem aqui ao grupo Zai Navigates, do site do Capitão Herman Júnior, faço parte da família hoje dos grupos SOS Mayday, que é um grupo que vem crescendo a cada dia.
também juntos com os grupos MPRs do Brasil, que vem para somar com o crescimento da náutica em todo. Bom, pessoal, a gente vai deixar então para vocês aqui na descrição o link da fanpage dos MPRs do Brasil. Dos MPRs do Brasil, tá? Para vocês terem acesso a esse conteúdo. Capitão Abelardo, poxa, olha, muito obrigado, foi fantástico essa aula aqui a respeito da parte de... Um bate-papo, de mar de amigos. Um bate-papo, quase uma aula mesmo, mas foi um bate-papo. Mas, pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima, né? Porque, como já foi dito, navegar é saudável, navegar é preciso. Um grande abraço.